trouxe uma claquete. Sejam bem-vindos ao podcast Metro e Meio de Conversa. O meu nome é Elsa Gomes. Estou aqui nos estúdios da CFM, em Leiria, Centro Comercial Maringá, com um convidado muito especial, o primeiro treinador que eu trago aqui a este podcast. De seu nome, João Paulo Frois, nascido em Santarém e que depois, por vicissitudes da vida, foi parar a Alcobaça. João, muito obrigada por teres acedido a este convite que eu te fiz e que tu prontamente disseste que sim, ninguém consegue dizer-me que não. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada. É um gosto para mim, Obrigada. naturalmente, ser o primeiro de qualquer coisa. Olha, O primeiro treinador. É fantástico. E Só por isso já por isso valeu a vale. pena. Só por isso já vale. E até porque, falando em ser o primeiro, tu tens já uma larga experiência em ser o primeiro. Vamos começar pelo princípio. Portanto, tu nasceste em Santarém, vais parar a Alcobaça por questões familiares. A família toda da Alcobaça, concretamente a parte do meu pai, muito ligada à cerâmica. Na altura estava a trabalhar em Santarém, que era responsável de uma empresa de cerâmica na zona, em Tramês. E pronto, eu nasci em Santarém. Santarém esse que eu guardo como uma costela sempre muito forte, porque adoro aquela terra. Que não negas, não é? Portanto, tens uma parte ribatejana. ribatejana. Sempre sou escalabitano. Escalabitano. E pronto, e gosto muito dessas zonas, gosto de uma área que hoje é muito rejeitada pela sociedade, mas eu adoro touros e, portanto, as touradas para mim está dentro do sangue, desde pequenino. E depois vou parar a Alcobaça, onde a família é toda natural. E eu hoje trago-te aqui para falarmos de uma modalidade à qual tu estás ligada e foi através dessa modalidade que eu te conheci. Portanto, estás ligado ao Centro Náutico de Leiria. Clube Náutico de Leiria. Desculpa. Clube Náutico, é verdade. Mais identificado Portugal é difícil. 2022, é verdade. Se eu não viesse assim o Presidente, no mínimo te expulsava. Um beijinho ao Presidente. Marco, um beijinho ao Marco. Marco, se nos estás a ver, olha, um beijinho. Clube Náutico, desculpa Exatamente. lá esta gafe. Não vamos cortar porque estas coisas são mesmo assim e é a autenticidade. Como é que tu foste parar à natação? Qual é a tua formação? E depois como é que vens até Leiria? Começando por aí. Eu fiz sempre a minha carreira académica ligada ao no desporto. Eu pratiquei natação desde pequenininho, portanto nós em Alcobaça íamos a uma piscina pequenininha que havia ao pé da piscina. E daí em diante eu nunca mais desliguei da natação. Mas foste incitado pelo teu pai na altura? Não. Isso nós éramos livres de fazer. Éramos pessoas mesmo... Os tempos eram diferentes. Éramos muito felizes mesmo na altura. Eu tenho a impressão que o meu pai só alguma vez foi ver uma prova minha. Foi uma mesmo. Eu andava lá na minha vida, ele na dele Havia uma certa liberdade, não é? Era muito. Naturalmente era Alcobaça era uma vila grande, mas era pequenina, portanto a escola era ao lado da piscina, eu passava o tempo todo, mal ia para a piscina e, portanto, muito cedo enverdei pela natação. Quando no 9º ano em Alcobaça eu quero ir para a área de desporto, não há essa área em desporto, a minha irmã vivia já aqui em Leiria há muitos anos e eu venho estudar para Leiria. Quando venho estudar para Leiria, 2 anos depois ou 3, a Escola piscina... Comercial? Ou Rodrigues Lobo? A comercial. Eu digo sempre Domingos de Queira. É Domingos de Queira, Eu tenho um problema que os meus por filhos andam lá e eles dizem-me a comercial e assim, a comercial. Comercial para mim é uma rádio, mas pronto. E quando eu quando venho para cá estudar, desporto, na área de desporto, a piscina de Leiria é coberta. A piscina é essa, quando é coberta, eu candidatei-me a ir lá dar umas aulas de 1988 até hoje. Nunca mais parei, sou a pessoa que dei a primeira aula no primeiro dia que a piscina foi coberta e por ali ando. Depois fui fazendo as minhas formações académicas ao nível de tudo o que é natação e, portanto, sou um treinador de topo de formação nacional. Falta-me um nível 4, ainda estive a discutir esse mesmo nível um dia destes com o atual diretor técnico nacional. É um nível que, não havendo, será atribuído por um mérito desportivo. Portanto, eu tenho tudo o que é preciso
Para ter teres esse. o nível 4. Pronto, também não é uma coisa que me iniba de continuar a fazer aquilo, o teu aquilo trabalho. que gosto, que é, acima de tudo, é uma profissão, mas vejo muito mais como um prazer que tenho de estar com crianças e de ir formando campeões na vida, principalmente, porque eles, enquanto estão comigo, são campeões de natação, mas depois formam-nos para ser homens grandes, e é isso que me dá um gozo enorme, que é voltá-los a encontrar e eles reconhecerem-me, eles lembrarem-se de mim, outros Ainda agora, ligadíssimos. Ainda agora quando chegámos aqui ao Centro Comercial Maringá, vínhamos no elevador. E o João diz... está um rapaz dentro do elevador e disse: tu foste meu aluno, não foste? Tu és o Mário. É? E eu sim, fui aluno. Hoje um bocadinho maior do que era, não é? Estávamos ao pé de um rapaz com um pai com 1,90m. Com 1,90m, eu disse muito gosto. Elsa Gomes, 1,51m. Exatamente, e ele na altura era pequenininho. Olha, diz-me uma coisa, começando por esta questão do treinador e de formar pessoas e desta importância do desporto, treinador. Se dividirmos a palavra, isto quer dizer treinar a dor. Treinar a dor. É daí que vem a palavra, não é? Eu tenho hoje um conjunto de atletas muito giros, uns miúdos com um potencial brutal. Mas, acima de tudo, hoje muito mais informados do que eram há 20 anos atrás. Eles iam lá, faziam o treino e não queriam saber. Hoje não, eles hoje têm até recursos para saber modelos de treino, o que é que os melhores atletas do mundo fazem. Até porque a informação é muito hoje espalha-se, muito portanto, mais ágil. Mesmo nós temos de acompanhar a uma velocidade louca porque eles chegam mais depressa onde eu, às vezes, tenho dificuldade em chegar. Mas tenho sempre muito essa abertura de discutir com qualquer coisa que seja com eles. E tenho um que permanentemente diz, porque os outros dói-me. E assim, sim, mas nós estamos permanentemente em dor. Se não estivermos em dor, não estamos a treinar. E pronto, e portanto, um atleta, estamos a falar de dores físicas, da estimulação do trabalho. Estimulação, claro, não estamos a falar em... Não é dor física porque vamos ao limite. Só porque sim. No dia-a-dia do treino, nós vamos aos limites. E às vezes, quando o atleta tem algum descontrole de onde é o seu limite, passamos barreiras, linhas vermelhas que são às vezes perigosas. Já tive atletas que desmaiaram após uma prova. Portanto, é um atleta que consegue ir a zonas que outros nem sequer lá tocam. Claro que a seguir recuperam e aquilo, porque deram tudo o que tinham e depois quando a gente vai a perceber porque é que aconteceu, é porque eles superam-se, claramente. Quando depois, passado alguns tempos, os voltamos a encontrar, são assim na vida. Superam tudo na vida. Portanto, achas que esta componente do desporto, além do benefício claramente físico e de competição, de praticar desporto, de ser de uma forma saudável, prepara também depois as pessoas em várias situações depois na sua vida. Desde logo, eu apanho miúdos relativamente novos. Eu hoje tenho atletas com 14 anos, talvez o mais novo, 14 ou 15, e tenho o mais velho, já não contando aqueles que já trabalham, que estão na faculdade e, portanto, sabem perfeitamente, ou seja, têm uma carga de horário tal que, das duas uma, ou são altamente disciplinados e conseguem atingir os objetivos desportivos, porque em cima disto tudo, antes disto tudo, está sempre académico, enquanto a escola não estiver bem, a desportiva também não pode. Portanto, tendo isto em paralelo, eles só têm uma hipótese. Ou são muito bons alunos, disciplinados, e conseguem ter a natação de patamar alto, ou então têm uma natação média e a escola é média e por aqui andamos. E este crescimento quase sempre acontece quando eles percebem que são melhores atletas, eles têm a necessidade de querer ser melhores alunos, porque senão vão penalizar aquilo que não tem hipótese nenhuma. Ou treinam, e cada vez treinam mais, e cada vez precisam. E conseguem atingir os objetivos. Esta é logo uma das primeiras grandes valias do desporto, ao nível da sua formação. Poucos são os miúdos que praticaram desporto no mais alto nível, que não sejam bons cidadãos, bons profissionais. Eu tenho N histórias de uma célebre menina que um dia era minha atleta e quando acaba o curso de comunicação social e vai para uma televisão muito conhecida em Portugal, de brincadeira, puseram-na a fazer os horários, entrar às 5 da manhã. E ela era sempre a primeira e chegava sempre um quarto de hora antes. Até que
que foi um bocadinho como uma praxe, e o diretor um dia questiona, mas porquê isto? Isto nunca falhaste, não, fosse qual fosse o horário. É que a minha vida foi sempre assim. Eu tinha horários para treinar natação e se não fosse isto, eu não... Portanto, a natação educou-a com o relógio, por exemplo. Disciplina, uma disciplina, uma cadência. É importante nos treinos, portanto, haver esta cadência, porque senão não se consegue. Não. Se levarmos, como tudo na vida, sem compromisso, tudo o que fizermos está bom. Se tivermos compromisso com as coisas, traçamos objetivos. Hoje, se fizermos 1 minuto, amanhã já queremos tirar 1/10 de segundo esse minuto. Daqui a 2 dias temos de estar a bater. Nós trabalhamos para alcançar provas sempre cada vez mais altas. Estar nos Jogos Olímpicos, só alguns é que conseguem. Eu tenho o privilégio de já ter visto 2 atletas nossos a estar presente nos Jogos, um paralímpico, e tive um que trabalhou muito e foi na reta final, que não entrou, mas trabalhamos. Portanto, eu venho com 4 ciclos olímpicos a trabalhar atletas para estarem lá. Como é que se chega até aí? Como é que nós estimulamos uma criança como treinador, começando, se calhar começas a treinar miúdos em que idades? Os meus, há mais diretamente comigo, porque eu hoje estou no treino já de rendimento, portanto, antes de mim tenho colegas, treinadores que trabalham que fazem esse percurso. Vão fazendo esse percurso, desde a escola de natação aos cadetes, aos escalões, como se chama, aos cadetes, aos infantis, e depois, quando chegam a juvenis, começam a chegar ao pé de mim. 15 anos, 14, 15 anos 14, 15, é o arranque. É a faixa, é o arranque. Daqui em diante, vamos lá. Quando chegam a mim, já começam a saber o que é que andam ali a fazer. Antes é uma brincadeira, é formativo, é para se divertirem. Não é? Sabem nadar, se forem ao mar, calma que as ondas têm mais força do que nós, mas já se mandam para dentro de água, um bocadinho afoitos, mas já vai. Quando chegam a mim já é outra coisa. Vamos começar a definir objetivos, metas muito grandes. Como a estrutura que eu tenho tido sempre, também obviamente que é de trabalho de muitos anos, foram sempre atletas do topo nacional, portanto há sempre muitas referências. Eu tive agora o último atleta este ano que passou, nos Jogos Olímpicos em Paris, o Filipe, que tinha antes também já feito Tóquio. Este atleta é um exemplo... Ele é daqui de Leiria? Este atleta é de Leiria, a família é de Leiria. Ele é família, o avô. Filipe, vamos dizer o... Filipe Gomes. Filipe Gomes. É da minha família, só pode? É capaz de ser, deve ser. Mas eu não sou nada... Filipe Gomes. Fala-me um pouco sobre ele. E o Filipe, toda a família viveu muitos anos no Malawi. O Filipe, a determinada altura, os pais decidiram vir para cá, até porque ele é neto de um grande, falecido, mas um grande jornalista da cidade de Leiria, do Ângelo Gomes. E o Filipe, quando vem para cá, não sabia uma palavra de português. Hoje, quem estiver com ele fala lindamente, sem corretamente. Nada, ninguém tem só dá. um problema, sempre que se está a falar com ele está a fazer traduções às vezes e depois pergunta, não sei, essa palavra eu não conheço. Pronto, mas... E o Filipe, a determinada altura na sua carreira de formação, interrompe e diz, estou farto da natação, parou cerca de 2, 3 meses, parou, literalmente, desistiu. Quando retoma, e de repente decidiu que queria voltar novamente à natação, nem parecia a mesma pessoa. Portanto, ele fez um break para definir uma estratégia. Estamos a falar com 14, 15 anos, portanto, muito novo. Daí em diante foi sempre um atleta. Paralelamente, ele tem a dupla nacionalidade e, portanto, nós automaticamente aproveitámos ele ser malauiano e enverdou pela parte do Malawi, que é um país convidado, mas com um mérito enorme, porque estamos a falar de um atleta que bateu do seu país, há lá muitos, bateu 47 recordes nacionais. Que é qualquer coisa. É qualquer coisa extraordinário. Eu nunca consegui, e já algumas vezes eu desafiei, de um dia iria fazer isso. Quantos atletas no mundo têm esta quantidade de recordes do seu país? Naturalmente, ele em Portugal é um atleta de finais, normalmente faz finais, agora está mais a puxar-se para os Masters, mas é um atleta que estava sempre em finais a nível nacional de Portugal. Entrar nas seleções de Portugal era muito difícil,
portanto, através do Malawi. Do Malawi ele conseguiu. E conheceu, pronto, ele tem um currículo invejável E, portanto, enquanto atleta. acompanhaste-o com, Eu com acompanhei, essa chegada? sim, Ele sim. vai que ano? Em que ano é que ele participou nos Jogos Olímpicos? Ele fez Tóquio, no Tóquio. ano em que foi o Covid, portanto, o Tóquio era 2021. de 21, que foi feito em 22. Em 22. E agora fez Paris o ano passado, 2024. E nessa eu quase nunca o acompanhei, porque ele ia sempre com a seleção. Era essa a minha pergunta. Eu assim, acompanhas os Quase teus nunca acompanhava as provas, atletas? as provas dele com a seleção do Malawi, porque eram todas do outro lado do mundo e, portanto, houve N provas que ele estava 2 dias em avião. E eu assim, não, calma lá, porque o treinador em Portugal não ganha para ter essas viagens e eles também, ele próprio tinha de pagar do bolso dele, coisa que nós em Portugal, o comitê ainda vai ajudando. E, portanto, só agora eu disse, ok, se fizermos Paris, essa farei questão de ir a Paris. E então fui. O Filipe já simultaneamente é nosso técnico de natação, portanto, tem uma equipa. Então levei a minha filha comigo e levei um atleta dele que estava babado de ir ver o seu treinador nos Jogos Portanto, ele Olímpicos. próprio também é treinador. Agora ele está com a equipa de infantis. Os miúdos deliram trabalhar Do Clube com ele. Náutico. Do Clube Náutico. Ele foi o primeiro presidente do clube. O clube, quando aparece, em 2022... Sim, porque este clube é muito recente. O Clube muito Náutico recente. é muito recente. E o Filipe foi o primeiro presidente, assim como cartaz, como cabeça de referência para a estrutura, até porque aquilo, quando nasceu, foi claramente um movimento de paz para os atletas de competição e, portanto, fizeram questão de pôr o Filipe como presidente. Teve um ano, acabou os jogos e, pronto, e eu tinha-lhe dito, Paris, se fores, eu acompanho-te. E pronto, trabalhamos. Como foi essa experiência de estar nos Jogos Olímpicos? É uma dimensão grande, eu giro. não sei, porque eu gostava como é que são os bastidores? Como é que as Elsa, coisas se processam? A parte mais interessante, eu tinha estado em Paris pela primeira vez, pela primeira vez a visitar mesmo Paris, porque eu tinha ido à Euro Disney com os meus filhos há muitos anos, mas foi chegar ao aeroporto, ir para a Euro Disney e vir embora, portanto não conhecia nada de Paris. Não se conhece Paris. Tinha assim. feito aí há 3 ou 4 anos antes Paris, e andei a ver Paris, a cidade, museus, fabuloso. E de repente eu chego à mesma cidade que eu conhecia há meia dúzia de dias atrás. E de repente uma coisa montada Não, porque aquilo não tinha nada a ver. era um polidesportivo gigante a céu aberto, onde tudo era desporto. Pá, aquilo, para quem é da área de desporto, isto é fabuloso. É um ouro sobre azul. É fabuloso, é extraordinário. Mesmo aquela, eu não vi a apresentação, a abertura dos jogos, portanto, mas vi pela televisão. Quando a Céline Dion cantou, maravilhosa. O Filipe a descrever, e aquilo é uma coisa de outro mundo mesmo. E, portanto, só estando lá é que se percebe. Eu já tive, enquanto treinador, uma experiência um bocadinho mais pequenina, que é os Jogos Olímpicos da Juventude Europeia, que é o FOGE, é o Festival Olímpico da Juventude Europeia. FOGE. Adoro o nome. Eu tive... Não é Toque e Foge, não, nada e foge. Não, é mesmo. Foge. É o FOGE, que é exatamente um mini Jogos Olímpicos para a Europa, para os miúdos que começam a despolutar no desporto e que, quem sabe, é as esperanças olímpicas. Eu tive o privilégio, em 2007, salvo erro, ter 2 atletas desses escalões de formação muito interessantes e estive na Sérvia. E então viver o ambiente por dentro é fabuloso. Nós tínhamos 15 mil atletas na aldeia olímpica. Portanto, 15 mil. O andar de autocarro, ir para as provas, o tomar o pequeno almoço, onde aquela gente toda está, o almoçar. Pronto, todo este ambiente é muito giro. Tenho o privilégio de, se calhar este ano, voltar a fazer, porque tenho o único atleta de Portugal, neste momento, que tem mínimos para essa prova. Portanto, só há um e é meu. Que é? Rodolfo Alecrim. Rodolfo Alecrim, beijinho, Rodolfo. É alecrim aos molhos. Alecrim aos molhos. Rodolfo, tu dá forte no alecrim, nestes Jogos Olímpicos. É os Jogos Olímpicos da Juventude e o Rodolfo, neste momento, irão 4 rapazes e 4 raparigas, mas ele foi o único, até ao momento, que conseguiu entrar de forma direta porque fez tempo.
porque há umas tabelas, umas coisas todas muito bonitinhas, mas com um nível de exigência enorme. louco. E então o Rodolfo gosta de nos fazer assim umas surpresas e quando bate pernas, bate mais do que os outros e vai todos. mesmo. E nunca se nega, mesmo ele é de 2010, tem 14, fez agora 15 anos há pouco. O que é que isso De tem? uma força Até extraordinária. podes ter 20 ou 21, eu ganho-te. E ganho. É assim, está neste nível. Rodolfo, um beijinho, força nisso, tu bate perna. Esse é aquele que não tenta, faz. Ele faz. Ele Há nunca pouco tenta. falávamos nessa questão do a diferença entre tentar e fazer. E a propósito disso, uma outra pergunta que tenho para ti, João, é como é que se treina? Eu não quero saber os teus segredos. Não há segredos. Não há segredos. Não. Portanto, isto há uma fórmula, mas como é que delineamos uma estratégia para um jogador? Portanto, olhamos para aquele miúdo e dizemos assim, há olheiros na natação, ou esse papel está no treinador? O número 1, começando por aí. O número 1 é quem trabalha com a minha equipa, sabe de um pormenor que para mim é fundamental. Quando os miúdos andam dentro das escolas e me vêm dizer, tenho ali um miúdo, normalmente a grande preocupação é ter segmentos grandes, é ter braços grandes, pernas grandes, pronto. Esse é logo meio caminho andar. Portanto, eu não tinha hipótese. Mas depois veio contra isto que nós pedimos, porque normalmente esses miúdos muito novos são altamente descoordenados, portanto, não dão os sinais que nós precisamos. Portanto, os mais pequeninos são os mais fáceis de ensinar a nadar. Lá está. Portanto, a coordenação motora é um dos pontos-chave. É a motricidade. É muito... Um miúdo muito novo, os segmentos, sabe perfeitamente, tem uma coordenação completamente diferente de quando são muito novos. Depois, ao longo da vida, e quando aquilo fica cá tudo fechadinho e como deve ser dentro, depois são todos iguais. Na natação, ter um remo de 1 metro ou ter um remo de 20 centímetros faz alguma diferença. Faz diferença, portanto, dizem que a altura não importa, mas o tamanho importa, sim. é um bocadinho. Agora, obviamente que eu tenho o privilégio de ter das melhores nadadoras de Portugal com 1,46 m, chamada Luana Domingues, e ela nunca... Luana Domingues? Luana Domingues. Portanto, ela é mais pequena do que eu, porque eu estou num 1,51 m. Isso quer dizer que há esperança para mim. Não, é gigante. Há esperança. Tu és gigante para a natação. Há esperança para mim. E a Luana nunca se negou, que ela às vezes estava no lugar de pódio, em primeiro lugar, e com as outras ao lado, no terceiro e no segundo. Mais baixa. E ela continuava ainda mais baixa. Portanto, isso nunca inibiu de... Obviamente que é essa parte que nós, enquanto treinadores, temos de perceber. Um atleta que tem segmentos mais pequeninos terá de rodar os braços 10 vezes mais rápido que os outros, dará para uma determinada distância de provas, os outros dão para outras, mas isto não é chapa assim, porque este Rodolfo Alecrim é um menino novinho, muito esguio, mas anda a fugir-me para as zonas onde normalmente é a malta que tem grande cabedal, que tem muitos músculos, e ele não, ele é um palito. E o Rodolfo faz-nos surpresas. Acabo de chegar de Espanha, e ele, na seleção nacional, eu tive o prazer de estar lá presente também, fui convidado, e o Rodolfo encerra-me o campeonato ao último dia, quando já está toda a gente cansada, com uma marca que lhe dá acesso ficou a 0,04 centésimos de segundo do mínimo para os campeonatos da Europa de júniores. Ele é juvenil de primeiro ano, portanto ele está há 3 anos avançado. E, no entanto, é um palito. Portanto, temos aqui uma grande esperança. Ele às vezes olha para o espelho e assim, porque depois tem um colega ao lado que é muito maior. É muito maior. E ele diz, mas calma, há seu tempo, mas deixa de estar assim, que eu gosto de ver assim, gosto de ver músculos definidos, mas não preciso de batatas. E pronto, e é por aqui que nós andamos. Quantas vezes é que um atleta treina por dia e por semana? Em média. Sim, um atleta deste nível. Não, se eu preparar... Eu tive um atleta que preparei para Londres, César Faria, 2012, portanto, de 2010 até 2012, que foi a franja onde ele entrou, porque ele tinha em Roma, em agosto de 2009, ele faz a segunda melhor marca de sempre de Portugal, aos 200 livros. É uma distância que precisa muito treino. O César, preparámos muito bem Roma, fez excelente, foi um bocadinho nada que não bateu o recorde nacional. Durou muitos anos aquele tempo como a segunda melhor marca de sempre, agora mais recentemente tem havido umas grandes evoluções.
E o César chegou a fazer 11 treinos semanais. Treinava inclusive ao domingo. Nós íamos ao domingo à piscina para ele não perder a sensibilidade. Fazia meia horinha, rodava um bocadinho. A gente, quando diz rodar, é andar dentro da água. Andar só a fazer só bolinhas. ali, pronto, ali. Mas tinha de ir sentir a água. Rodolfo, hoje, é um atleta que está agora a nascer e depois temos ali mais meia dúzia, mas nós fazemos 8 treinos por semana. Fazemos 6 treinos e mais 2 de manhã. Associado a isto, 1, 2, 3 de ginásio. Pronto. Este é o panorama. O Rodolfo irá evoluir para muito mais e isto tem de se acompanhar, porque ele tem como meta chegar ao Foge e mandar-se para cima de pódio. No Foge. Sim, neste momento está e quem está nos aos Olímpicos 50. Depois. Esse é o primeiro grande passo. Neste momento ele está aos 50 livros, aos 100 livros, em segundo na Europa, tem a segunda melhor marca da Europa, portanto, ele pode ter a aspiração de, obviamente, de ir ao pódio. lutar por o pódio. E depois outras provas onde ele está, quarto, quinto, sexto, ele é um atleta multidisciplinar. Ele anda a qualquer distância. Sim, porque depois há atletas que se calhar são melhores num tipo de modalidade do que noutra. Eu disse distância, não é distância, é técnica. O Rodolfo nada aos 200 estilos, tem a melhor marca nacional, portanto, da idade dele é o melhor. Nada, mariposa, costas, bruços, crawl. É obrigatório nadar. Mariposa, costas, bruços e crawl. Mariposa é aquele borboleta. Eu chamo-me mariposa porque mariposa quer dizer borboleta em espanhol. Os brasileiros dizem mesmo isso, é borboleta. É borboleta. Os brasileiros dizem, olha, eu não sabia. Sei que mariposa é... Em espanhol, nada de peito. La mariposa. Eles dizem nada de peito. É de peito. Eu, por acaso, acho o termo interessante. Costas. É costas, isso é... Pronto, depois costas. É o bruços, é a SAP. É a SAP. Que se calhar é a origem estilo, da natação. É o primeiro estilo que se calhar os miúdos aprendem? Não, é a cão. É o terrível. Ou se vem lá de dentro da mamã com esse adquirido, ou então dá trabalho para chuchu ensinar bruços. Porque é uma técnica muito de coordenação. E então é muito complicado. Curioso. Aquilo que nós vimos, fazer as pernas assim, pois, mas tecnicamente dá muito trabalho. E mesmo o movimento, por exemplo, também da mão. Nós no dia-a-dia fugimos rapidamente desse movimento para fazer pernas alternadas. E esta alternância, nós caminhamos assim. Não caminhamos assim, aos saltos. E isto depois transfere-se. Quando apanhamos um miúdo na natação que sabe fazer isto, normalmente é fraco nas outras todas. Quando é ensinado e tem as outras consolidadas, é melhor. Mas quando é brucista, este nosso olímpico era brucista, o Filipe. Como não apanhei uma origem, não sei bem como é que ele era, mas normalmente aquilo está lá. Nós, hoje, neste projeto que eu tenho, que faço parte, o náutico, nenhum miúdo, qual é a primeira técnica a aprender? É que eles quiserem. Esta é uma das nossas máximas. É uma das premissas, portanto, o que entenderem, o que sentirem porque mais. De repente uma criança que chega com esta aptidão da pernada, nós não vamos contrariar, está bom? Depois temos de educar para as outras e todas as escolas sofrem muito esse mal. Toda a gente tem de marchar da mesma maneira, calma, mas nós nem todos marchamos igual. Portanto, querem marcar a diferença também por aí, se calhar, dando esta liberdade. Esta diferença é um bocadinho de 30 e tal anos de experiência. Portanto, claro. Não tenho nada a provar a ninguém, já fiz tudo o que tinha a fazer dentro daquilo que era o meu currículo, de chamar-lhe enriquecer o meu currículo. Hoje é o gozo que me dá, mais do que fazer coisas diferentes, é que os miúdos estejam felizes e contentes. E, portanto, nós, quando estamos a contrariar um movimento que está claramente inato deles, é estarmos a irritá-los. Portanto, não vale a pena. E é por aí. Não. Por falar nisso, dentro da tua carreira, tens assim alguma ideia do número de quantos atletas é que já passaram nas tuas mãos, Salseja? Portanto, quantos? Antes de vir para aqui estive a contá-los. Não tenho. Mas assim, sei lá, um número. Poderia dizer que aquilo que é atleta de rendimento, atleta de competição e que um dia fez provas comigo, ou seja, depois de ter feito a sua carreira académica de formação nas escolas e depois passou para mim, mais de 2.000. Mais de 2.000. Mais de 2.000. Uau.
de ensino de escolas. Eu já não dou aulas há muitos anos de escola e quando dou, às vezes é só mesmo para matar saudades, quase uns workshops, mas não faço isso Quando eu dava aulas em simultâneo, na minha fase inicial, bom, não Nem sei. tens ideia, Não sei. Eu dava toneladas de aulas de miúdos. Na altura havia o projeto, e ainda há, da Câmara, de todos os miúdos virem à piscina. Eu pegava de manhã às 8 da manhã e aquilo era no Portanto, stop. era sempre a andar. mais de 8 horas por dia, se calhar, Muitas vezes a passei. dar aulas sim. de... E, portanto, nem tenho a noção, mas... olha, hoje tenho miúdos, meus alunos, que os avós foram meus alunos também. Portanto, já estou na terceira geração. Não é que eu seja velho, o pinto é o cabelo de branco. Sim, Há muitos vê-se logo. anos. Não, isto são madeixas, isto são madeixas. Isto é... Muito cedo percebi que era, com o cabelo branco isto era mais fácil e então vamos embora. Isto são madeixas. Olha, tenho outra pergunta para ti, como também és profissional nesta área da natação há tanto tempo, uma que me está agora aqui a ressoar é, em Portugal, o que tu achas, ou qual é a tua opinião sobre o que é que falta para nós termos mais apoio a nível da natação, a nível deste desporto? Porque, por exemplo, e já falei aqui também no podcast sobre os Estados Unidos, que têm uma vertente escolar onde o desporto está incluído. O que é que achas que era possível fazer dentro da nossa realidade, do nosso país, para melhorar, e uma vez que tens uma experiência tão grande nesta área? Por exemplo, o Filipe, falei ainda há pouco, o Filipe vem com a experiência de uma escola anglo-saxónica, portanto ele vem do Malawi e tem esta experiência, e ele, o primeiro choque que tem é que de repente tem que passar o dia todo numa escola. Lá não. Lá treina, vai-se à escola de manhã, à hora do almoço convivem, e depois vão para as suas modalidades desportivas trabalhar. Mas na escola, dentro da escola, dentro ou então do têm de provar que estão já num rendimento alto, mas que pertencem a uma estrutura desportiva. Ou seja, nós não temos cultura nenhuma desportiva. Foi aos Jogos Olímpicos, não ganharam medalhas. Pô, mas quando se ganha alguma coisa a nível grande, já é muito bom. O Diogo Ribeiro fez agora 2 medalhinhas de ouro. Sim, excelente. Mas o Diogo Ribeiro tem umas condições que praticamente, academicamente, anulou. Quantos pais estarão dispostos a dizer o seu filho é muito bom e a partir de agora vamos fazer assim, 1 ano é feito em 2, porque politicamente não há coragem de dizer que temos de inverter. Portanto, tem de ser... Quantos há? Quase ninguém. Quantos pais a abdicarem? Não há. Isto é muito complicado. Eu vou para uma seleção nacional, ali num instante da Espanha. Fomos a Gijón. Mas tiveram quinta, já não foram às aulas. Sexta, não tiveram em aulas. E estamos a chegar ao final do período. Segunda-feira foi viagem. Hoje eu acordei cansado. Acredito que eles tivessem acordado muito mais cansado do que eu. E, portanto, se estiveram de manhã na escola foi de corpo presente, porque provavelmente fisicamente ainda estavam desgastados. E o que é que se faz para isto? Temos de pedir dispensa e às vezes os professores nem sequer facilitam no sentido de, ok, vamos ajudar. Não há. Portanto, não temos cultura desportiva, mas depois quando alguém ganha uma medalha olímpica... Somos os maiores do mundo. Somos os maiores. Mas também, assim, um rodapé. Se for uma prova europeia ou outro tipo de competições, e esta é a ideia que eu tenho, um rodapé de desporto assim muito ali no final. A maioria das vezes. Quando é uma medalha olímpica, meu Deus, são endeusados, mas depois não se fala neste backstage e nesta necessidade. Chegamos ao patamar, também percebemos que quando elas acontecem, já são pessoas que ou a vida académica foi arredada e estão na vida profissional. Nós temos aqui uma atleta em Leiria num patamar altíssimo, a Irina Rodrigues, não é, dos lançamentos. Hoje é formada, é médica e acompanhou sempre com um esforço enorme. Eu, por acaso conheço muito bem que ela
porque também foi minha atleta de natação, também sabe nadar bem. E a Irina, Beijinho, muito Irina. provavelmente, os 5 anos académicos que necessitava devem ter sido prolongados em 6 ou 7. E qual é o mal? Mas é que há muitos que fazem nos mesmos 7 porque andaram na boa vida. Ela não, ela andou a representar Portugal. E que condições é que se dá isto? Nada. Esta é uma grande dificuldade. Como é que podemos mudar isso? Como? A minha questão é o como. Não há vontade política, não é? É isso, como tudo na Pronto. vida, é vontade. E teria de haver, desde logo, Um investimento na educação Começamos de logo raiz. que não temos um secretário de Estado do Desporto, não temos um ministro do Desporto. Portanto, e chegamos aqui à Espanha e vimos a diferença abismal. O que é o investimento que eles fazem ao desporto e o reconhecimento. E o que é que nós fazemos? Sim, já nem aqui? falando nisso, porque para falarmos em reconhecimento no desporto, tínhamos que fazer mais 8,5 metros de conversa. Pois, provavelmente. Sim, porque estamos quase, o Rui Pereira já me fez sinal que estamos quase a terminar. Isto foi fácil. Eu pensar assim, isto vai ser um teste difícil. Pensavas que Ia eu ia fazer chumbar aqui porque não perguntas. tinha estudado muita matéria, mas pronto. Não. Para terminar, e porque tu estás aqui em representação também do Clube Náutico Leiria e foi num evento do Clube Náutico que nos conhecemos, eu não fazia ideia quem tu eras, quem era o João Paulo Freires, e depois percebi da tua carreira tão importante na natação a nível local e nacional e internacional, e de imediato estabelecemos até uma conexão tão gira que eu fui treinar, eu fui fazer um dia, eu tenho um compromisso de ir, ainda não cumpri. Não, tu foste uma eu vez. Fui uma vez. E eu não falhei. Não, eu disse assim, eu quero ir nadar. E eu disse assim, uma entidade destas, tão famosa, até passadeira vermelha eu ponho na piscina. Verdade, e não falhei. E falhei. Se forem ao meu Instagram, tem lá o vídeo, Elsa Gomes Cantora, vão ver que quando eu vou nadar na pista do Clube Náutico, aqui nas piscinas em Leiria, não, eu não estava a acreditar, com uma touca linda, cor-de-rosa, porque o Clube Náutico tem umas toucas assim com um tom, um pink, quer dizer, adoro. Olha, hoje estou a dizer, não trouxe a touca, porque eu tenho, carinhosamente ofereceram-me uma touca. Como é que podemos chegar até ao Clube Náutico, os pais? Nós, a forma hoje simples, obviamente, Facebook, Instagram, estamos em tudo quanto é lado. Redes sociais. As redes sociais estão fortíssimas. E depois na piscina de Leiria, trabalhamos lá, diariamente, temos um gabinete, já somos 20 e qualquer coisa pessoas neste projeto, começou assim, há 2 anos e meio. Portanto, é uma dimensão muito grande. A nossa grande inversão hoje é que, mas é um clube de competição. Não é um clube de competição. Tem a competição como um dos seus pontos máximos, mas é na formação que hoje nós mais gozo nos dá trabalhar. Ver crianças de 3, 4 anos, que antigamente, em qualquer escola que a gente vá das piscinas, ou estão agarradinhas a alguma coisa, ou é o professor que anda ali, nós hoje pomos os meninos dentro da piscina de competição, sem qualquer problema e sem qualquer apoio, porque eles andam sem medo nenhum. Encheu-me a alma um destes dias, quando nós fizemos um sarau, uma patada aquática, como nós chamamos, ver a filha da minha primeira atleta a bater recorde nacional, a filha da Mara Silva, que foi a minha primeira atleta a bater... Foi a tua primeira? A primeira. Mara Silva. A Mara Silva, que a miúda, assim que ela descobriu que nós tínhamos este projeto, veio para nós, porque a menina era pequenininha. 2 anos e meio entrou connosco, deve ter 3 anos e meio, porque ela entrou o ano passado, na piscina de competição, e é um peixinho autêntico. Dá gosto de ver. E de repente ver 40 miúdos dentro de água destas idades, todos ao mesmo tempo, e eu em pânico, e os meus colegas, não há problema. Mas e os cintos? Não é preciso, eles não precisam. E pronto, enche-me o ego. É uma felicidade. Felicidade. Este é o sonho tornado realidade. João Paulo Freires, olha, foi uma conversa maravilhosa, muito obrigada. Eu tinha a certeza que... Eu tinha a certeza. Muito obrigada mesmo. É um gosto. E falar com uma pessoa que é tão apaixonada por aquilo que faz, eu acho que isso é fundamental e
É um propósito de vida, nós estarmos aqui e termos esta sensação que fazemos a diferença e que há um sentido, não é? E que marcamos. Eu acredito que vimos E que cá fazer marcamos alguma coisa. coisa. Eu ainda não sei bem qual é o meu, mas acho que passa por aqui. Eu dar algum bocadinho daquilo que Sem tenho dúvida. a outros. Sem dúvida, muito obrigada. Obrigado, Pronto, já sabem, procurem Clube Náutico, Instagram, Facebook. Este podcast vai estar disponível no YouTube, ou está disponível no YouTube e também no site da CFM e também depois estará disponível também no Clube Náutico. Exatamente. Já sabem, se quiserem contactar o Clube Náutico, redes sociais, podem dirigir-se também às piscinas aqui em Leiria. Tenho a certeza que irão ser muito bem recebidos. João, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. A natação hoje foi rainha, o desporto de rainha aqui na CFM, no Metro e Meio de Conversa. Meu nome é Elsa Gomes, um beijinho, até ao próximo podcast. Obrigada. Deixa-me pôr aqui lá quieto, Rui, olha aqui, ação, terminamos.